Boa tarde, aeronautas e aeroviários. Hoje, dia 30 de março de 2015, volto novamente com vocês porque senti a necessidade de esclarecer algumas questões. E eu acho que, sem sombra de dúvida, não só as pensionistas como os herdeiros estão preocupados por não termos ainda uma decisão do desembargador. Eu me lembro de, na última conversa tida com vocês, eu informei que a União tinha entrado com os embargos da decisão do dia 26 de janeiro, e sem sombra de dúvida, o que parece ser uma característica deste desembargador, ele vai julgar os embargos antes de despachar qualquer petição que lá está. De qualquer forma, eu preciso informar a todos que a União depositou o dinheiro relativo à folha de pagamento, que será paga agora dia 2 de abril, no dia 5 de março. Portanto, o Aeros teve tempo suficiente para ir despachar com o desembargador, considerando que ele retornou das férias no dia 9. Eu preciso informar aos senhores que existe um mecanismo para que esse dinheiro seja liberado. Das duas últimas vezes, quem perseguiu e quem foi buscar e quem encaminhou à Caixa Econômica a documentação necessária fomos nós. Então, hoje, o que está faltando é o Aeros fazer a parte dele. Se ele não foi ainda buscar ou despachar com o desembargador, a responsabilidade é toda integral do Aeros. Eu espero que o faça. Se ele não está com pressa de pegar o dinheiro, esse pode ter outro motivo. Ou ele tem sobrando dentro do Aeros, ou efetivamente queira ganhar os juros desse mês, que o dinheiro vai estar lá investido, dentro de uma conta qualquer, correndo juros da justiça, lá na Caixa Econômica, mas a responsabilidade é integral do fundo de pensão. Leia-se, senhor Pereira. Portanto, isso precisa ficar claro para vocês, porque ele inclusive soltou uma circular dizendo isso. Se ele não liberou, é porque ele não mandou ninguém lá para fazê-lo. Então, o que nós estamos assistindo, e diga-se de passagem, eu queria fazer aqui um parênteses, porque não é de hoje que eu leio algumas impropriedades escritas a respeito do desembargador. Eu quero dizer para vocês que todas essas páginas elas estão sendo lidas por diversas e inúmeras pessoas, do bem e do mal. Escrever que o desembargador errou na decisão chega a ser uma petulância sem tamanho. Até porque nós estamos conversando com um desembargador de quase 60 anos, de uma experiência muito grande. Portanto, o que ele fez foi o que ele entendeu ser correto fazer e que nos contemplou. Só não quis entender o que estava escrito foi o Aeros, com medo de depois ter que pagar do bolso dele. Bem, não existe só essa ação que ele pode pagar do bolso dele, já existe outras pendências que ele irá pagar do bolso dele, que nós estamos aguardando para trazê-la num momento adequado. Então, eu fico inconformada, até porque o seu Paisotti já recebeu um e-mail do escritório do Dr. Maia, chamando a atenção dele sobre essas iniciativas, essas atitudes, esses e-mails que ele coloca publicamente e principalmente agora, quando ele novamente tenta interferir, ligando para o gabinete do desembargador para fazer pressão em cima, não só dos seus auxiliares do gabinete, como também no desembargador, com relação a uma coisa que quem tem que cuidar é efetivamente o senhor Pereira a respeito disso e os advogados que vocês pagam para fazer isso.
né? Então, eu quero dizer aos senhores que nós já tivemos muitos problemas com determinadas iniciativas. Eu vou citar aqui duas que foram extremamente preocupantes em todos e com consequência em todos os momentos. A primeira foi quando uma leva de pessoas começou a mandar e-mail para a ministra Carmen Lúcia, xingando, dizendo que ela recebia dinheiro nosso para trabalhar e que ela não dava decisão da defasagem tarifária, etc., ameaçando a família dela. Eu, quando estive com ela, ela me jogou na cara essa situação, da qual eu tive que rebolar para pedir desculpas. Então, se a gente tem um atraso, esse tipo de comportamento contribui para o atraso constante de qualquer processo. Não pensem vocês que esses ministros, esses desembargadores ou juízes estão lá para atender vocês. Eles estão para atender a sociedade como um todo, e não especificamente vocês. Então, qualquer manifestação, né, de mau grado, de iniciativas de ameaças ou pressão, ministro, juiz e desembargador não aceitam. O segundo exemplo é o Jamil. Todos nós aqui dissemos que o processo demorou muito, foram 9 anos aguardando uma decisão, eu não tenho dúvida. Sem sombra de dúvidas, o fato dele constantemente estar vinha sendo convidado para tirar férias de desembargadores, para exercer a função de juiz substituto dentro do TRF, o que atrasou o processo todo nosso, e isso o Maia já deve ter declarado isso para vocês, basta consultar o próprio blog, foram as centenas de advogados de particulares, de participantes que iam buscar o processo e que não devolviam a tempo, ou que juntavam até a radiografia do cérebro dentro do processo, porque tem mais de 4 volumes que são única e exclusivamente atestados médicos, radiografias, exames de sangue e etc. e tal. E isso, com certeza, atrapalhou e contribuiu para que a gente ficasse esperando quase 10 anos para uma decisão daquele juiz. Portanto, eu estou aqui alertando e quero fazer um apelo. Seu Paizotti, o senhor já foi chamado a atenção por parte do nosso escritório, ninguém aqui está pedindo para que o senhor não fale, só pode falar o que quiser. Né? Porque quem sou eu para segurar pessoas em falar alguma coisa? Mas não interfira no nosso processo. Só deveria cuidar do seu processo a respeito do assunto que está em Porto Alegre e não ficar entrando e prejudicando o andamento da nossa ação civil pública. Porque os demais 9.999 participantes não merecem esse tipo de baixaria que o senhor está fazendo e colocando a possibilidade de colocar tudo a perder, tá? Porque o senhor é um só participante desse processo, tem mais 9.000 e poucos. Então, o senhor, por favor, o senhor se dedique à sua questão, cuide do seu interesse, vai cuidar da sua ação que está correndo lá em Porto Alegre. Se ela está parada, agora o senhor deveria ir buscar a solução da sua ação e não querer ganhar em cima da gente, querer atrapalhar o processo de 9.900 pessoas. Então, pessoal, eu quero que todos estejam alertas, porque o que vier a acontecer, eu não me responsabilizo mais, porque nós trouxemos todo esse processo com a maior responsabilidade do escritório, com a maior, transparência possível. Agora, ficar ligando para pressionar, isso não é admissível no judiciário. Não é. E isso pode causar problema para nós. Então, eu quero que todos saibam quem é que está atrapalhando os movimentos que possivelmente esse processo possa vir a ter. Se o dinheiro não foi liberado, é porque o Aeros não foi buscar. E se ele não sabe, seu Paizotti, então o senhor está sendo enganado pelo próprio Pereira, porque ele sabe muito bem que é ele que tem que pedir a liberação. E não foi liberado porque ele não esteve em Brasília para fazê-lo, e muito menos os
dos advogados. Se ele precisa ou não, é problema dele. Agora, que vai ser pago, vai. Se ele tem dinheiro lá ou não tem, vai ser pago, porque o dinheiro foi liberado pela União dia 5 de março. Desde o dia 5, o dinheiro está depositado na Caixa Econômica à disposição do Aeros. Ele não precisava aguardar a última semana para causar esse problema que está causando entre todos os participantes de ansiedade e terrorismo. Que me faz crer que estão representando alguém dentro do processo, porque nem o governo se utiliza de tanta baixaria como está sendo utilizada contra nós nesse momento, através das atitudes desse senhor, que se diz direito seu. A ação é coletiva, o direito não é seu, o direito é coletivo. E os patronos da ação, nós sabemos muito bem quem são. Ok? Então, por favor, eu gostaria que todos tomassem conhecimento, porque nós não sabemos o que pode ter causado essas pressões, que não é de hoje, e ele já foi comunicado a respeito disso, inclusive para não escrever o que tem escrito normalmente em vários faces, em vários canais de comunicação, porque isso pode vir a prejudicar a todos. Bom, era isso que eu tinha a dizer para os senhores. Podem ficar tranquilos que o pagamento vai sair, sem sombra de dúvida, né? E a decisão do desembargador, realmente, ele ainda não deu nenhuma decisão, mas o comportamento dele anterior foi colocar em julgamento o agravo, antes de dar uma decisão de liberação. Portanto, vocês podem ter certeza, ele vai julgar os embargos para depois julgar o que está na petição do Aeros, se é que merece julgamento, e o que está na nossa petição. E isso também envolve os ativos, que eu peço tranquilidade, sob pena de colocar tudo a perder nesse momento, que ainda não foi consolidado o pagamento dessa antecipação de tutela. Uma boa tarde a todos e muito obrigada.